vou fazer um vídeo explicativo aqui de como funciona o nosso software de corte da película da vida. Aqui nessa área você vai ter acesso a toda a nossa biblioteca de arquivos, com mais de 7.000 vetores, onde você pode estar encontrando os mais diversos carros. Independente da marca, aqui vai ser a área onde você vai encontrar o carro que você está precisando para fazer o corte. Bem, aqui é autoexplicativo, não tem segredo. Vai selecionar a categoria, parte externa, interna, filme de vidro, motocicletas e equipamentos eletrônicos. Vou pegar um carro de exemplo. Como vocês podem ver, a gente tem uma vasta gama de arquivos aqui, seja de carros mais conhecidos e até umas marcas mais desconhecidas aqui no Brasil. Vamos pegar um padrão, vamos pegar um Audi, pode ser um A5. Aqui você vai selecionar o modelo do carro, pode selecionar a marca, seleciona o modelo do carro. Aqui vocês vão encontrar os mais diversos modelos de todas as marcas aí que nós temos no mercado. Aqui vocês vão selecionar a variação do veículo. Nesse caso aqui está como 4 portas e 2 portas. E aqui selecionar o ano. Alguns carros eles têm a opção de submodelo. Nesse caso aqui nós não temos. O que seria o submodelo? Por exemplo, uma Triumph. Vamos pegar uma moto. Uma Triumph Tiger 1200. Tem um modelo padrão, tem um modelo Black Edition. Que daí ele faz algumas alterações, ele substitui algo que é plástico para black piano, faz essas alterações e aí nós adicionamos mais películas. Nessa variação vocês vão encontrar aqui no submodelo. Então vamos selecionar o veículo que a gente quer. Feito. Aqui nós temos o nosso carro e aqui seria a nossa área de corte. Se vocês por acaso quiserem trocar de área de corte para a biblioteca de arquivos, vocês têm essa possibilidade sem perder o que vocês já estavam mexendo aqui. Então vocês podem ver, só clicar aqui na biblioteca que vocês conseguem pegar outro carro, fazer outra coisa e voltar lá para a área de corte, que aqui vocês vão ter as abas dos arquivos que vocês já mexeram. Vamos pegar um carro aqui de exemplo, só para vocês verem que vocês podem estar fazendo qualquer alteração. Vou fazer uma alteração leve aqui, vou excluir essa peça e essa peça. Essa daqui é a minha alteração. Agora vamos na biblioteca e pegar um outro carro de exemplo. Vamos pegar um A4. A4 2022. Importante, quando vocês forem pegar o arquivo, vocês têm que dar um duplo clique na miniatura dele, para poder passar para a área do corte. Então, duplo clique aqui. Como vocês podem ver, quando ele é um arquivo maior, com vários arquivos juntos, pode ser que ele demore um pouco para pegar a peça. Então o que vocês têm que fazer? Não fica dando vários duplo cliques, porque como vocês viram, eu dei 2 vezes um duplo clique e abri 2 vezes o mesmo arquivo. Quanto mais cliques vocês dão, mais arquivos vocês vão abrir. Então dá um duplo clique só, uma vez, espera que vai abrir já o arquivo que vocês querem. E ó, como vocês podem ver, eu posso ficar alterando em abas aqui, sem perder o que eu fiz. Então aqui está o que eu tinha mexido, tinha excluído aquelas peças, e aqui está o Audi A4. Eu posso fazer o que eu quiser aqui e trocar de aba a qualquer momento. Vamos falar então sobre as ferramentas que nós disponibilizamos no nosso software de corte. Começando aqui pelo próprio cortar, né? Vocês vão selecionar as peças que vocês querem, clica em cortar e vai vir para essa aba. Essa aba vai mostrar a área de consumo, que é a área que está sendo consumida na hora de vocês fazerem um corte. Então, nesse caso aqui nós temos 0,72 metros quadrados. Aqui vocês vão selecionar a plotter de vocês. Como eu não estou com nenhuma selecionada no computador, aqui para mim é indiferente. Mas quando vocês selecionarem a plotter de vocês, quando estiver conectada no computador, ela vai aparecer aqui nessa seção. E aqui vocês mantêm encerrar diretamente. O que significa? Quando ela finalizar o corte, a lâmina vai parar no ponto final que ela ficou. Aqui vocês podem escolher para avançar 1 centímetro. Então o que isso significa? Quando você selecionar essa opção, a lâmina ela vai finalizar o corte completamente, vai avançar 1 centímetro e fazer um corte em linha para destacar aquela peça. Aí vai dar a opção de vocês, se vocês querem fazer isso ou não. E desligamento automático, que aqui quando ela finaliza o corte, já vai finalizar tudo de uma vez só, a lâmina vai ficar onde está e não vai voltar para o ponto de origem. Então, essas são as 3 opções que vocês têm para corte. Aqui eu recomendo encerrar diretamente, padrão. Finalizou o corte, vai voltar para o ponto de origem. E aí vocês conseguem destacar o material da maneira que vocês querem, sem ter muita perca. Para fazer o corte não tem segredo. Vão vir aqui, clica em plotar e já vai abrir a área do corte. Vamos falar aqui sobre as outras ferramentas. Alinhar à esquerda
ela vai pegar todas as peças que você possui na área e vai jogar tudo para a parte esquerda. Vocês vão selecionar aqui e joga para a esquerda. Vou jogar mais para cá para vocês verem. Joguei mais para cima aqui, joguei para a esquerda. Então essa é a ferramenta de alinhar à esquerda, copiar, como o próprio nome já diz, vocês vão copiar o arquivo que vocês têm e ela vai aparecer aqui sem clicar em nada, só arrastando o mouse aqui, eu estou mexendo ela e colo do lado. Vocês também podem fazer isso daí de um jeito mais fácil. Clica na peça, Ctrl C e já vai dar o próprio comando de copiar e joga para o lado da maneira que vocês quiserem. Que excluir, como o nome já fala, vão excluir a peça que vocês não desejam, mas isso também vocês podem estar fazendo pelo próprio teclado no atalho de delete. Então selecionou o que vocês querem, delete, exclui, fez a mesma coisa. O espelhar, como o nome diz, ela vai espelhar a peça, porém o eixo dela vai ser no mesmo lugar que está a peça original. Então como que vai funcionar? Clica em espelhar, arrasta aqui para a área que vocês querem e já vai estar espelhado o arquivo que vocês selecionaram. Saindo da ferramenta de espelhar, vamos para a ferramenta de desfazer. Como eu tinha falado, tem um comandinho mais simples aqui, que facilita muito a sua vida se por acaso tu fizer algum erro que não era para ser feito. Vocês podem vir aqui e clicar em desfazer, ou vocês podem usar o atalho do teclado, Ctrl Z, que vocês retornam uma ação que vocês tenham feito. Como excluir aqui essa peça, não queria excluir ela, venho aqui e clico em desfazer, ou eu venho aqui e dou um Ctrl Z, que vai fazer a mesma função. Refazer, vim aqui excluir a peça e voltei sem querer. Venho aqui refazer, vai refazer uma ação que eu fiz anteriormente. Então se a minha ação foi de voltar o que eu tinha excluído, se eu clicar em refazer, ela vai voltar a peça que eu tinha excluído ali no Ctrl Z. Régua, aqui vocês vão marcar uma seleção e vai te dar a metragem em milímetros, importante, tá? Do tamanho que vocês quiserem. Por exemplo, aqui eu fiz dessa distância até aqui, então 63 centímetros. Vou botar uma régua aqui para medir essa altura aqui, ó. Quase 1 metro de peça. 97 centímetros de peça aí que vocês vão ter. Lembrando que a régua vocês podem utilizar tanto para os lados quanto para cima. Independente da onde vocês quiserem utilizar, vocês vão ter a metragem ali de um ponto ao outro. Cancelar a régua. Vocês vão cancelar todas as réguas que vocês fizeram. Não tem erro. Para selecionar a régua é só clicar na ferramenta, clicar com o botão esquerdo e arrastar. E cancelar a régua é só clicar aqui no cancelamento de régua e já vai sair todas as linhas que vocês tiverem feito. Importante, quando vocês selecionarem a régua, toda vez que vocês clicar com o botão esquerdo, a régua vai estar aparecendo. Para vocês tirar isso, vocês clicam com o botão direito e aí vocês perdem a seleção de régua, não seleciona mais, cancela a régua ali que vocês não querem mais ver. E quando você apertar com o botão esquerdo, não vai mais aparecer a régua. Vamos para a ferramenta de escala agora. Como o próprio nome já diz, a ferramenta de escala ela vai aumentar a peça para o tamanho que vocês desejarem. Essa é a escala original da minha peça. Se eu quiser aumentar no eixo X e no eixo Y, aumentei 2 vezes, então a peça dobrou de tamanho. Mas isso dificilmente vocês vão usar. Vocês podem utilizar para ter uma peça de pré-corte, ou seja, numa parte externa, para-choque, num capô, numa porta. É interessante deixar a peça um pouco maior, não tão exata, para poder fazer a dobra do material para dentro da peça que vocês vão aplicar. Mas a grande maioria das peças que nós exportamos para o nosso software já são no pré-corte. Não são modelos extremamente exatos, pelo menos na parte da externa. Então dificilmente vocês vão usar, e tem uma ferramenta que facilita mais esse trabalho, que eu ainda vou mostrar para vocês. Texto. Vocês conseguem criar um texto da maneira que vocês quiserem e colocar ele aqui. Isso é interessante para poder colocar peça aqui, multimídia, velocímetro, painel, console, portas. Vocês podem fazer isso daí para questão de organização. Próxima ferramenta, vamos para a linha de separação. Aqui ela está linha de deparação, porém ficou muito grande o nome. O funcionamento dessa linha é o seguinte: quando vocês selecionarem, ela vai gerar uma linha na área de fora de 1 milímetro. E como vocês podem ver, após eu clicar aqui em continuar, vocês podem ver que a linha já foi feita aqui, essa linha cinza. Após eu clicar em continuar aqui, a minha peça vai para o canto inferior esquerdo e a linha vai estar selecionada ali. Para tirar a linha, só clicar novamente, que a linha sai e a peça ela vai continuar aqui no canto esquerdo. Vamos para a ferramenta mais interessante do nosso software de corte, o autoalinhamento. O que isso daí faz?
Essa é uma ferramenta muito interessante para você, justamente pelo fato de que ela posiciona as peças automaticamente, sem que você precise selecionar, e ela faz diversos processos de posicionamento para que o seu material não seja desperdiçado. Então vocês vão estar utilizando essa ferramenta para evitar o desperdício de material. O que vocês iriam perder tempo ajustando, mexendo, arrumando a peça, aqui vocês fazem tudo automaticamente com um clique. Então vamos lá. Seleciono todas as peças que eu quero fazer o autoalinhamento. Clico aqui em autoalinhamento. Agora vai aparecer essa área. Aqui vocês podem escolher o grau de rotação que vocês desejam que as peças fiquem. Seleciona qualquer, que daí ela vai fazer maiores encaixes. Vocês podem selecionar um comprimento do encaixe, então a distância que vai ficar a largura entre uma pecinha ou outra. Recomendo deixar sem limite, que ela vai selecionar de uma maneira certa. E clica em iniciar. Clicando em iniciar, ela vai vir para essa outra aba, que aqui ela vai estar fazendo diversas etapas de alinhamentos, verificando diversas posições para ficar da melhor maneira possível em utilizar 100% do material o mais agrupado possível e evitar percas desnecessárias que você pode estar tendo sem saber. Ela demora um pouquinho, tá? Como vocês podem ver, tem essa barra de progresso, porque ela está fazendo diversas vezes a posição dos materiais. Aqui vai atualizando conforme ela vai mexendo a posição do material. Dependendo do seu computador, quanto mais potente, mais rápido é esse processo. Quanto menos potente, pode ser que demore um pouquinho. Entretanto, não é nada muito absurdo. E além de economizar o tempo de vocês arrumando isso daqui, que aqui vocês estariam perdendo um tempo absurdo só para arrumar isso daqui, vai ser uma economia de material muito maior, porque vocês mexendo aqui não ia ficar desse jeito. Eu sei porque eu já fiz isso diversas vezes e não fica desse jeito. Aqui você tem uma economia absurda. Como vocês podem ver, rotacionou todas as peças da maneira que se encaixasse, tivesse a melhor economia de material possível para você. Como vocês podem ver, nenhuma peça está sobreposta. Todas têm o seu espaço aqui, sem contar que a economia de material ficou perfeita. Bem, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar à minha peça após o autoalinhamento. Outras funções que vocês vão utilizando a função de combinar, ou seja, selecionei todas as peças que eu quero aqui, clico aqui em combinar. Agora, a próxima vez que eu clicar nas peças, todas já vão estar unidas como se fosse uma só camada. Então, quando você quiser mexer numa peça, isso é interessante para você não ter que ficar mexendo a peça uma de cada vez. Clica aqui em combinar, tá mexendo tudo junto. Então, se eu girar a peça, ela vai girar junta também, não vai ser uma peça separada. E para desagrupar essa peça, tem a ferramenta que já está do lado, desagrupar, aqui elas voltam a ser uma única peça e vocês têm acesso a todas as peças separadamente novamente. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, algumas peças, elas como nesse painel aqui, vocês podem ver que o ar do veículo já vem agrupado aqui. E se por acaso tu não precisar do corte do ar-condicionado, então seleciona a peça, desagrupa, que já vai estar desagrupado aqui, exclui a peça que vocês não desejam e fechou. Se por acaso você não quer que o botão do ar-condicionado ali, do Start-Stop, esteja ali, vem aqui, exclui, não tem problema. Faz o desagrupamento ali da peça e exclui o que vocês não desejam do material. O bom do nosso software é que você tem a possibilidade de poder mexer no material da maneira que vocês quiserem. Vocês podem estar excluindo peças que não desejam, podem estar excluindo letras do veículo, por exemplo, no porta-malas. Vamos supor uma Rampage que tem várias letras na parte do porta-mala, logo do veículo, logo da marca. Vocês podem estar excluindo todos esses recortes que nós disponibilizamos para vocês, a peça já com o recorte da marca, para você poder só chegar lá e encaixar. Se você não quiser também, quiser remover a logo na linha e tá colocando a película lá do tamanho exato, também pode fazer. Só vem aqui, exclui o nome da peça, exclui o que vocês não desejam e coloca para cortar. Separar. Após selecionar a peça, ao clicar em separar, próximo clique do botão esquerdo do mouse vai fazer eu separar para a área que eu estiver marcando. Então, vamos separar nessa posição. E agora são duas peças diferentes. Como vocês podem ver, fiz a separação da peça. Venho aqui, seleciono, clico o botão esquerdo e arrasto. Separou de novo. Podem utilizar para fazer algum detalhe, por exemplo, num console aqui. Tá ruim de aplicar? Então vem aqui, passo uma linha de separação e agora vai ter esse corte aqui no meio. Recomendo que não use, as peças já vêm perfeitas para vocês fazerem a aplicação da maneira mais fácil possível. Unir, não tem segredo, vou pegar a peça que eu separei aqui, vou juntar ela o máximo possível aqui,
seleciono tudo que eu quero e clico em unir, a peça se uniu novamente. Então não é como se o que vocês fizeram não tenha como tá voltando, tem como sim. Olha a diferença de uma peça para outra. Vocês podem ver que o unir não tem precisão, porque eu posicionei da maneira que eu queria com o mouse, então a precisão já diminui, o tamanho da peça ficou menor. Tem que ficar ligado nisso aí para não acabar fazendo erro na hora do corte. Ferramenta de retângulo, ele cria um quadrado. É interessante isso daqui para vocês fazerem testes na hora na plotter. Pode fazer um quadradinho pequeno e vai testando para ver a pressão da lâmina no material do PPF, para poder estar fazendo esses testes. Círculo, vai gerar um círculo. Mesma coisa do retângulo, a diferença é que vai ser um círculo. E aqui na ferramenta de tela, vocês vão estar posicionando a largura da plotter de vocês. Aqui por padrão já tem a de 1,52, mas se vocês quiserem diminuir esse tamanho ou fazer diferente, ou até fazer alteração de cima para baixo para ficar mais visível aqui o material de vocês podem estar fazendo, não tem problema. Eu recomendo que utilizem esse padrão aqui de 1,52, que é geralmente o que a maioria das bobinas de PPF nossa utilizam. Nós temos o padrão da 1,83, se a plotter de vocês for maior, vocês podem estar vindo aqui em personalizado e colocando aqui a largura do comprimento da plotter de vocês, dando OK. Eu recomendo que deixe no 1,52, que é a bobina padrão do PPF, não tem erro. O PPF Ultra Gloss de 1,83 pode ser que seja um pouquinho mais difícil de cortar na lâmina, vocês vão ter que aumentar a pressão, então verifica bem se é isso que vocês querem, mas de padrão deixa 1,52, que é o padrão de todas as bobinas de PPF que nós temos. No mais, essa é todas as ferramentas que nós possuímos hoje à disposição de vocês. Aqui nessa área à esquerda é uma área que vocês não vão utilizar muito, mas aqui vocês vão ter acesso a mexer na pontuação nos nós dos arquivos, onde vocês podem estar excluindo nós, recortando, mexendo na caneta, adicionando nó, fazendo coisa, mas isso é coisa que vocês não vão utilizar de maneira alguma. Recomendo que nem utilizem, que vocês podem acabar mexendo numa peça e pode acabar gerando um erro, mas recomendo que não utilizem, recomendo que usem as peças padrões que nós mandamos para vocês, que vocês tenham acesso à nossa biblioteca de arquivos. No mais, essas são as ferramentas que vocês mais vão utilizar do nosso software de corte. Lembrando que o nosso software possui atualização semanal, então toda semana nós temos arquivos novos no corte. Se porventura vocês estiverem precisando de um arquivo de corte e não tenha no nosso software, entre em contato com a nossa equipe de suporte, que nós vamos estar providenciando a atualização desse arquivo diretamente para você. Às vezes, quando vocês precisarem de um arquivo de corte e não tiver no nosso software de corte, vocês entrem em contato com o suporte da Película da Vida, que lá nós vamos estar disponibilizando esse arquivo que vocês necessitam diretamente para você.